A paz do Senhor a todos os nossos queridos amigos, irmãos que estão novamente aqui para aprendermos das lições da Escola Bíblica Dominical. E nesta pré-aula nós estaremos falando sobre a nossa lição número 7, que tem como título A Naturezas Humana e Divinas de Jesus. Olhe que esse título está no plural. As naturezas humana e divinas de Jesus. Porque estaremos tratando da doutrina da união hipostática, que foi fundamentada no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, onde diz que Jesus é uma única pessoa, a hipostase, com duas naturezas completas, né? A divina e a humana. Por isso esse título, As Naturezas, porque Jesus tem a natureza, né, divina e ele tem a natureza humana. Então, nosso texto áureo, ele está em Romanos, capítulo 9, versículo 5, que diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nossa verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Nós temos uma base bíblica no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 20, dizendo assim: e pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Jesus é verdadeiro homem, porque ele veio em carne através de Maria, né? Maria foi fecundada pelo próprio Espírito Santo, é um ato de milagre, não é um ato que a teologia liberal possa explicar com naturalismo normal. Por isso que muitas seitas não compreendem que Jesus veio de uma virgem, porque Jesus não teve a participação com o homem, mas ele veio da mulher. Então a nossa introdução, ela diz assim: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia e a trindade em Constantinopla, então foram 2 concílios. Só para lembrar este entendimento, lembramos que a trindade ela não foi totalmente formada no concílio de Nicéia, como muitos falam. No concílio de Nicéia foi tratado sobre a divindade de Cristo. Então foi falado muito sobre o Pai e o Filho. E em 381, em Constantinopla, sim, daí foi tratado sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, sim, ali a trindade, então, foi realmente formulada e entendida com as bases bíblicas que tinham. Porque nós, um exemplo, Mateus 28, fala, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade está lá, mas esses período patrístico, eles pegaram esse texto para a formulação dessas doutrinas que já estava ali, essa doutrina dos apóstolos, mas daí sim, em consenso, né, dos nossos patriarcados, chegaram a um denominador comum. Então surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina.
Então, nem todos pensavam igual. É por isso a necessidade do concílio. Essas controvérsias deram origem ao concílio de Calcedônia, porque depois do concílio de Constantinopla, alguns não aceitaram o que os patriarcados decidiram. E até alguns patriarcas também bateram contra, né? Então, hoje, Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, que eram dois pensamentos considerados heréticos no concílio da Calcedônia. Então, nós vamos para o nosso primeiro tópico, que diz o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. A síntese: o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e filho de Deus em poder. O primeiro tópico é a descendência de Davi segundo a carne. Então, Jesus, ele veio de uma família de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. Lembramos que Maria, ela vem da descendência de Davi. Existem toda uma linhagem para nós chegarmos até Maria. José, ainda que não é pai biológico, mas José foi pai de criação, tanto que na minha introdução aqui nesta pré-aula, eu fiz o texto que o anjo aparece para José, porque Maria era noiva dele e ela está grávida. E José, não querendo defamá-la, queria se afastar dela. Logo, o anjo diz: não, pode tomar Maria como tua esposa, porque o que é dela vem do Espírito Santo. Ambos descendem da tribo de Davi. Então, a promessa que Deus faz a Davi de um reino eterno se cumprirá na pessoa de Jesus, quando vemos numa ótica Jesus como homem. Então, nós entendemos que os evangelhos, por exemplo, evangelhos tanto de Mateus como de Lucas, eles trazem uma genealogia que trata sobre a origem humana da pessoa de Jesus. Alguns poderiam não estar dentro da lição, só vou dar um toque, né, sobre as diferenças na genealogia, uma tratando sobre a pessoa de José, outro tratando sobre a pessoa de Maria, e também segundo a lei, quando alguém, né, falecia não tendo filhos, o levirato, daí outro assumia, trazendo o nome de outro. Então existem explicações, né, teológicas, porque essa genealogia ela é diferente de um certo ponto de uma para outra, tá? Continuando. Então Jesus, ele foi concebido pelo útero de Maria. Maria formou Jesus em carne, em seu útero, uma virgem de Israel, pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz que ela é bem-aventurada, porque ela foi escolhida, uma menina abençoada, uma moça religiosa do judaísmo, que servia a lei e agradou a Deus. Por isso, ela foi a bem-aventurada de ser chamada a mãe de Jesus, homem. Vamos deixar bem claro. Maria é a mãe de Jesus, homem. Ela não é a mãe do Filho de Deus. Por que isso? Porque isso foi um erro que nós vamos aprender nesta lição também. O Filho de Deus, ele é eterno,
ele não tem começo, ele não é gerado, mas o Jesus homem foi gerado no útero e ele deixa a sua glória e ele encarna nessa terra. É desse que Maria, ela é mãe. Nosso segundo subtópico, declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, ao descrever os privilégios de Deus, concedeu a Israel como a adoção de filhos, e a glória e os concertos, a lei, o culto, as promessas, e o apóstolo conclui, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo deixa muito bem claro da pessoa divina de Jesus, o Jesus Deus. E nós, pecadores, criaturas, errantes, fora da graça de Deus, não tinha esperança para nós, mas em Cristo nos tornamos filhos de Deus em adoção. Então lembre-se, filho de Deus não é toda a humanidade. Filho de Deus é quem aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus, nós somos filhos de Deus por adoção. Nós fomos comprados com alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. O antigo hino cristológico, o texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. Porque a Bíblia diz que ele se desfez da sua glória. Então, Jesus, homem na terra, ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. A onipresença divina. Então, nós devemos entender que prerrogativas que ele não usou, o mesmo que fizesse uso delas, não considerava em usurpá-las. Lembram-se da tentação no deserto? O diabo falou para Jesus usar o seu poder para transformar pedras em pães, para que ele se alimentasse e matasse a fome. E Jesus não o faz, porque ele não usou dos seus milagres para benefício próprio, e sim para abençoar e glorificar o nome do Senhor, ou seja, para trazer as ovelhas perdidas de Israel de volta para o Pai. O apóstolo se refere ao status de Cristo antes da encarnação. Antes da encarnação, ele é a divindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Porque nós entendemos que a Trindade é um só Deus em três pessoas. Em igualdade, não como uma escada, como algumas seitas nos pintam. Quando digamos a segunda pessoa da Trindade, é simplesmente uma expressão para falarmos da pessoa de Cristo. Porque primeiro nós tínhamos o monoteísmo, Deus. Depois temos a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, Concílio de Nicéia, e depois nós temos a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, Concílio de Constantinopla, e a reafirmação no Concílio de Calcedônia. Então, dessa maneira, teologicamente, que nós falamos, mas Cristo é eterno, sempre foi eterno, não tem começo, não tem fim. E ele se identifica como o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, sempre existiu. Então, é dessa parte da divindade que o apóstolo traz esse status de Cristo antes da encarnação. Mas enfatiza o aspecto humano.
O apóstolo está sendo muito claro ao ensino das naturezas humana e divina de uma só pessoa, e esta é a doutrina. Uma só pessoa, mas com duas naturezas. Então, o nosso segundo tópico, nós entramos falando sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. É como nós explicamos na nossa introdução. Nem todos compreendiam que Jesus tinha duas naturezas. E esses líderes começaram a projetar heresias. E essas heresias seriam combatidas pelos patriarcados das igrejas, reafirmando uma doutrina ortodoxa que chegou até nós na presença de Deus. A síntese: o nestorianismo e o monofinismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então, quem foi Nestório? Nestório discordava do título dado a Maria, defendida por Cirilo de Alexandria, mãe de Jesus, ou portadora de Deus. É isso que Cirilo ensinava. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christokokos, no grego, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano e não mãe de Deus, visto que Deus, ele é eterno. Falando um pouco mais de Nestório, ele era o patriarca de Constantinopla. E ele dizia que Jesus tinha duas naturezas separadas, a divina e a humana. Então, nós entendemos que Cirilo escreveu muitos textos teológicos contra o nestorianismo. A preocupação nesta época era contra algo que nós temos até hoje, a mariolatria. E mais, as ideias do arianismo, que chegou a nós, por exemplo, com a Sociedade Torre de Vigia. Então vamos entender esse nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais do Concílio de Nicéia, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano. Mas segundo o pensamento de Nestório, as duas naturezas de Cristo, e humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação que foi feita contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de um marido com a sua esposa. Duas pessoas, mas que se ligam e se tornam um corpo só, uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia no Concílio de Éfeso, em 431 da Era Comum. Ele foi condenado por esse concílio e declarou herege, e o imperador o exilou. Teve vários pontos que o imperador exilou Nestório. A primeira, eles mandaram ele para um mosteiro em Antioquia. Mas nessa época a heresia era levada muito a sério. Então havia uma pressão em cima do imperador
que lá no mosteiro ele poderia influenciar outras pessoas. Então, eles mandaram ele para um outro local, para o local de Petra. Nesse lugar, também acharam que ele poderia influenciar outras pessoas. Então, pegaram ele e levaram para um local mais afastado, no deserto do Egito. E lá ele ficou até a sua morte. Então, o nosso terceiro subtópico do segundo tópico, nós vamos falar do monofisismo. Ou seja, o monofisismo, ele acredita que as duas naturezas de Jesus se fundiram e se tornaram uma só. Então eles acreditavam que Jesus tinha uma só natureza. Então, por isso que a palavra grega monos, único, physis, natureza, natureza única. Então, um homem chamado Eutico, também conhecido como Eutique, afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza, ou seja, as duas se misturaram. Então, ele começa a doutrinar agora, a trazer essa heresia, ou seja, mais um pensamento. Não de unir, não de tratar de união, mas de mistura. Um exemplo, eu estou aqui com um copo d'água, mas imagina se fosse um copo de leite. Daí eu pego o Nescau e misturo os dois. Eu tenho duas naturezas, a líquida e eu tenho a natureza, sólida, o pó. Daí eu misturo os dois e transforma uma coisa só. É isso que o monofisismo iria ensinar, esta mistura, ou seja, é uma natureza híbrida, é o que ele estava ensinando. E isto também foi condenado no Concílio de Calcedônia. Então, nós entramos aqui dentro desse monofisismo, sobre propriamente dita o Concílio de Calcedônia, onde eles fizeram uma formulação teológica, onde trataram sobre as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. E lembram-se, existem muitos teólogos anônimos nos nossos dias que propagam, alguns acreditam que Jesus só se tornaria Deus após a ressurreição. Outros acreditam que enquanto ele estava na terra como homem, não era Deus. Então, existem muitos pensamentos de heresia ainda nos nossos tempos. E cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste, porque tem muito lobo vestido de ovelha, levando pessoas para a perdição. Procure livros bem conceituados, com editoras que têm seus livros bem revisados, para que você não saia da sã doutrina. Então, o nosso terceiro tópico, ele vai nos ensinar sobre o perigo dessas heresias na atualidade. Então, os monofisistas, quanto à sua doutrina, mas a nossa síntese, as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Então, agora voltando ao monofisismo, essa doutrina, ela foi então rejeitada juntamente com o nestorianismo. Houve reação de Jacob Baradeus, um monge sírio,
ele liderou um grupo de monofisistas e preservou essa tradição herética ciro-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Esses seguidores rejeitaram o concílio da Calcedônia. Quem são esses? A sua lição diz assim: igrejas ortodoxas, cópita, armênia, abissínia e jacobitas. Deixa eu traduzir um pouco mais para você. As igrejas, principalmente do lado oriental, do lado ocidental, né, que somos a Europa, somos nós das Américas, a Rússia, nós cremos no concílio da Calcedônia. Cremos na Trindade e nós cremos em uma só pessoa, Jesus, com as duas naturezas, né, divina e humana. Mas a Igreja Ortodoxa Síria, a Síriaca, a Igreja Ortodoxa Etíope e Eritreia, e a Igreja Cópita e a Igreja Armênia, elas não creem no concílio da Calcedônia, logo elas são monofisistas. Mas como estamos usando muito o termo ortodoxa, lembramos, a Igreja Ortodoxa Russa, ela acredita como nós e ela não é monofisista. Vale lembrar isso para você estudar para a sua pré-aula, né? Tem outro, o kenoticismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. Essa doutrina afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou de si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. Então, segundo esses hereges, Cristo não usava da sua divindade. E é claro, né, isso é uma heresia, porque nós cremos nos evangelhos e vimos tudo que Deus fez e tudo que Ele operou nesta terra. Por exemplo, Cristo perdoava pecado. E perdoar pecado não é papel de profeta. Perdoar pecado é atributo de Deus. E Cristo, como Deus nessa terra, né, humano, mas divino, com as suas duas naturezas, ele perdoou pecados. Logo, ele sim teve atributos de Deus também, né, mostrando que ele tinha as duas naturezas. Logo, o kenoticismo, ele não se defende por si só. Mas eu gostaria de falar também na atualidade, porque o importante da pré-aula é entender, nos dias de hoje, nós temos kenoticistas, ela chegou até os dias de hoje. Entenda, não existe, estou falando bem claro, não existe igrejas organizadas que se identifiquem como kenóticas. Não existe. Mas existem grupos que abordam esta abordagem. Vamos ver. Por exemplo, teólogos da teologia liberal. Sim, alguns defendem, dizendo que Jesus não usava os seus atributos divinos. Segundo, certos, não é todos, certos ramos do anglicanismo ou episcopais progressivos. Alguns, sim, também defendem o kenoticismo. Terceiro,
líderes de igrejas ortodoxas e até alguns líderes católicos também discutem sobre o tema. Quarto, alguns movimentos espirituais independentes também defendem. Lembrando, grifo meu, não estou dizendo que nenhuma igreja defende isso, mas alguns líderes sim, tá? Então, o último subtópico do terceiro tópico, e também não é menos importante, é a mariolatria. O catolicismo defendeu, adotou o termo mãe de Deus de Cirilo. Este pensamento, escute, antes de criticar, fazer comentários, é antibíblico. Nenhum texto vai dizer que Jesus, ou melhor, Maria, é mãe de Deus. A Bíblia está repleta de dizendo, Maria é mãe de Jesus, homem. Ela gerou Jesus. Jesus era filho dela, mas Deus não tem mãe. Sim, você pode estar perguntando, mas a lição inteira, o professor nos explicou que Jesus tem natureza. Sim, mas a natureza divina não compete a Maria. A natureza divina é o que ele sempre foi, porque Jesus é antes de Maria. Então deixa eu trazer um texto bíblico para não ser mal interpretado pelos nossos queridos alunos, amados professores. Lembram-se que Jesus falou lá para os religiosos fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas afinal, Jesus não provém de Abraão? Na linhagem, Jesus não provém de Davi? Davi não é antes de Jesus? Mas a ligação divina de Jesus não compete a Abraão, é essa linhagem. A linhagem serve para o Jesus homem, porque Jesus, um só homem, mas ele tem duas naturezas. E quando nós nos referimos a Maria, é a referência da mãe do Jesus homem, não do Jesus Deus. Deu para entender aos queridos amados? Então na pré-aula, coloque isso, mas fundamente, porque aqui é uma pré-aula, né? Mas fundamente isso bem, com versículos e sendo bem claro para explicar esta situação. Então, por causa de Cirilo, começa a se desenvolver, aonde a mariolatria começa a pegar a popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Por exemplo, aonde que está na Bíblia a ascensão de Maria aos céus? Não existe isso. Leia. Não estou aqui ofendendo ninguém de nenhuma religião, me livre disso. Eu sou um professor de pré-aula. Eu estou dizendo que a sua Bíblia não tem isto. Não está na Escritura. Não existe essa ascensão. Mas se criaram situações para fundamentar a mariolatria. Mas lembram-se, eu sigo uma doutrina ortodoxa. Uma doutrina ortodoxa e eu sou um reformado da reforma radical aonde provém, as igrejas batistas, a Igreja Assembleia de Deus. Nós viemos de um segmento aonde defendemos que a Bíblia, somente a Escritura, trazem a doutrina da verdade. Vamos para a nossa conclusão, então. O Concílio da Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Niceia e o de Constantinopla, ratificando os credos, produziu por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo.
A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos. E esse é o grande problema de muitos. Não conhecem a sua própria doutrina. Por isso, querido amigo pastor, querido amigo professor, incentive almas a serem alunos da escola bíblica dominical, serem frequentadores dos cultos de ensino, de cultos de ensino de maestria. Tenha escolas teológicas no teu campo. Seja um líder nato, aonde o conhecimento é entregue para o rebanho, que venha conhecer. Isso que a escola bíblica, na nossa conclusão, está nos aconselhando, para que possamos conhecer os nossos fundamentos bíblicos. E isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Quero agradecer você em nome da nossa diretoria da ADC Criciúma para o mundo. Deus os abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.